Olá pessoal! Hoje vou te ensinar a fazer um pão caseiro fofinho, delicioso, perfeito para o café da tarde. Essa receita de pão trançado é simples, rende bastante e fica incrivelmente macia. Vamos juntos aprender como fazer esse pão caseiro que derrete na boca? Eu começo a receita com um ovo, 200 ml de leite em temperatura ambiente. Se quiser usar o leite morno, pode, mas com cuidado. O leite muito quente pode matar a ação do fermento e impedir que a massa cresça corretamente. 100 ml de água em temperatura ambiente, 5 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco e 1 colher e meia de sopa de margarina em temperatura ambiente. Vou misturar muito bem até essa mistura ficar homogênea e formar um creminho. A margarina ela não dissolve completamente nessa fase, mas não se preocupe porque ao adicionar a farinha, ela vai incorporar melhor. Agora acrescento meia colher de chá de sal e mexo mais um pouco. Vou começar a adicionar farinha de trigo aos poucos. Essa receita nós vamos usar cerca de 4 xícaras de farinha de trigo, mas essa quantidade pode variar para mais ou para menos. O ponto certo da massa é quando ela começa a desgrudar das mãos, mas continua levemente úmida. A textura é essencial para garantir um pão caseiro bem fofinho depois de assado. Assim que a massa ficar firme, eu transfiro para a bancada e começo a sovar. Aqui está um dos maiores segredos para um pão caseiro super fofinho. Quanto mais você sovar, mais leve e macio o pão fica. Eu sovo por 20 minutos e isso faz toda a diferença. Só uma dica é não exagerar na quantidade de farinha. A massa precisa ficar levemente úmida e macia. Se adicionar muita farinha, o pão pode ficar pesado e seco. E depois de 20 minutos sovando a massa, vou transferir para essa tigela que eu coloco um pouquinho de farinha de trigo no fundo para não grudar. Vou cobrir com um pano, vocês podem colocar um pano úmido, um pano seco ou dentro de um pote fechado. E vou deixar essa massa crescer. O tempo de crescimento pode variar dependendo da temperatura da região que vocês moram. Em dia mais frio pode demorar um pouco mais. E se tiver mais quente ela cresce mais rápido. Então vou deixar crescer e já volto com vocês para a gente continuar a receita. Bom pessoal, a massa já cresceu e demorou cerca de 1 hora e 15 minutos. Então dobrou de tamanho, vocês perceberam que com 40 minutos ou 1 hora dobrou de tamanho? Pode seguir com a receita. E agora vamos modelar o pão. Para modelar é bem simples. Se você não tiver a balança, não tem problema, você pode fazer a olho mesmo. Aqui eu vou dividir a massa em 6 partes iguais, pesando aproximadamente 155 gramas cada. Agora eu começo abrindo a massa, aqui eu começo com as pontas dos dedos e depois eu venho com o auxílio de um rolo. Vou esticar ela bem. Não precisa ficar perfeita, aqui é um pão caseiro, mas no final vocês vão ver que vai ficar um pão bem bonito e bem gostoso. Quando você estiver fazendo este rolinho, a massa ela pode grudar um pouco na bancada, mas não precisa polvilhar mais farinha de trigo. O ideal é vocês usar uma espátula ou vir delicadamente com as pontas dos dedos que solta facilmente. Aí eu dou uma leve esticada nesse rolo e depois eu vou fazer o mesmo processo com as outras massas. Vou deixar tudo do mesmo tamanho. Agora que eu tenho os 6 rolos de massas, vou começar a trançar o pão. Então, eu vou deixar 3 rolinhos de um lado, mais juntinhos, e vou deixar outros 3 do outro lado. E a gente precisa deixar um vão no meio, porque é aqui que a gente vai começar a trançar esses rolinhos. Então, depois de você separar 3 rolos de um lado e 3 do outro, vocês vão unir as pontinhas desse grupinho de 3 e unir do outro também. E para poder trançar, eu pego uma ponta do rolo e levo ao centro. E depois eu vou repetindo esse movimento, alternando os lados, formando o desenho mesmo de uma trança. E agora que eu terminei de fazer a trança no pão, eu vou esconder essas pontinhas. Essas pontinhas elas precisam ficar bem para baixo,
para quando a gente colocar na forma não ficar aparecendo. É só colocar dentro dessa forma, tá? Eu untei com margarina e farinha de trigo. Agora nós vamos para a segunda fermentação, o segredo final para o pão caseiro fofinho. Esse segundo crescimento é mais rápido, leva cerca de 30 minutos. Bom, pessoal, então o pão já cresceu, ele cresce bastante. Para poder finalizar, eu vou pincelar. Geralmente eu pincelo os pães com uma mistura, né, de uma gema e 2 colheres de sopa de leite. Só que dessa vez eu vou pincelar o pão com água. E no final vocês vão ver que esse pão ele fica igualzinho ao que a gente compra em padaria. Fica igualzinho mesmo. Para finalizar, eu polvilho com açúcar por cima. Isso deixa o pão caseiro com uma casquinha crocante, dourada, que fica irresistível depois de assado. Agora eu vou levar o pão ao forno pré-aquecido a 180 graus e asso por aproximadamente de 30 a 35 minutos. O tempo pode variar de forno para forno, então fica de olho até eles ficarem bem douradinhos. Mas é bem fácil saber quando está pronto, porque a casa toda fica cheirando aquele pão fresquinho. E olha só como ficou esse pão caseiro fofinho. Douradinho por fora, super macio e leve por dentro. E agora eu vou cortar para vocês verem bem de pertinho. E olha só que delícia! Esse pão é perfeito para o café da manhã ou lanche da tarde e combina super bem com margarina ou então uma geleia caseira. Se gostou dessa receita de pão caseiro trançado, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. No final do vídeo eu vou deixar outras opções de pães caseiros bem fofinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar essas receitas que eu vou deixar para vocês. E aproveita também, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita nova e já compartilha essa receita para todos que conhecem, porque assim vocês ajudam o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, fica com Deus.